Oi, amoras! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar pintando esse risco aqui, que é um risco brinde da minha apostila de número 4. Se você não adquiriu, quiser ainda adquirir, só entrar em contato comigo através do link do WhatsApp que está na descrição do vídeo, tá bom? Custa R$20, 12 risco, com videoaulas aqui no canal. Vai em PDF, envie pelo WhatsApp, tá bom? Aceito Pix e depósito. Então, vamos pintar esses antúrios. Então, a gente vai estar pintando esse risco aqui, que é um risco brinde da apostila de número 4. Antúrios, tá? Com uma roda de carro de boi, que é para ser pintado no estilo mais vintage, figurativo. Por quê? Porque não é uma cena real, até porque os antúrios são muito menor do que uma roda de carro de boi, né, gente? Então, a gente vai começar fazendo essa pintura aqui hoje. Iniciando, eu sempre preciso de um pincel, tá? Um pituá, esse aqui é o número 0 da Castelo. Vou deixar o contato de quem me fornece os pincéis que eu utilizo nos meus trabalhos, tá bom? Na descrição do vídeo, a Flávia Artesã. E a gente vai começar fazendo o fundo aqui. Então, para esse fundo, eu vou contar com a ajuda do clareador, tá? A função do clareador aqui é suavizar, tá? Esse fundo. Então, vou pegar o clareador, vou passar aqui, ó, entre as folhas e os antúrios, tá? Pouca quantidade. Se não quiser tá usando, gente, o clareador, não é necessário, tá? Dá pra fazer sem, só que você tem que pegar menos quantidade de tinta e esfumar bastante, tá? Então, aqui dentro, ó, a gente tem umas partes que vai ser tudo fundo, ó. Todas essas partes aqui, ó. Porque a roda do carro de boi, ela é vazada, não é isso? Então, por ela ser vazada, e tem a parte do chão aqui que a gente vai estar fazendo depois, tá? Então, pra começar, eu vou estar utilizando aí um pratinho pra me auxiliar, colocar a tinta no pincel. Eu separei aqui, gente, o ocre ouro, tá? Vou usar o ocre ouro, que eu acho que combina muito. Vou fazer uns antúrios vermelhos, tá? Então, eu venho no pratinho, ó, descarrego a tinta. E aqui, ó, eu venho com o movimento circular, ó, onde eu quero colocar essa tinta, esse fundo. Vou trabalhando a pincelada, movimento circular, com a mão leve, ó. Eu venho distribuindo, tá? Essa parte era um pouco mais demorada. Eu gosto de fazer com vocês, para vocês verem exatamente onde eu estou colocando, porque algumas meninas ainda têm dúvida de estar localizando o fundo, onde está colocando essa parte do fundo. Sempre lembrando que o fundo, gente, precisa esfumar bem, tá? O que a gente fala que é esfumar na pintura? Esse movimento circular, tá? Para suavizar. É a mesma coisa na maquiagem, quando fala em esfumar um olho, que você fica lá na pálpebra, ó, repetindo aquele movimento circular até criar uma névoa, um esfumado mesmo. A gente fala que é como se fosse uma fumaça, né? Não tem definição nas bordas. E o esfumado é isso, ó. Venho descarregando, ó. Tá? Primeiro, eu tô fazendo aqui dentro dessa parte aqui da roda, ó. Sempre que eu preciso de tinta, eu vou lá no pratinho e pego. Aqui nesse espaço aqui, ó, tem uma parte do tronco, tá? Se precisar, pega um pouquinho do clareador, tá? Ele vai te ajudar a espalhar melhor essa tinta, tá? Vou pegar mais tinta, ó, mais um pouquinho de tinta, e eu venho descarregando aqui, ó, nessa parte de baixo aqui agora, ó.
clareador ajuda muito, porque você consegue fazer aqui, ó, um fundo suave. Ó, vou subindo aqui só com a sujeirinha que tá no pincel, não precisa ser muito, tá? Já vou aqui, ó, entre os antúrios e as folhas, a gente vai tá colocando esse fundo, tá, ó. A gente coloca mais na parte interna, venho puxando pra fora, ó, sempre com o movimento circular, ó. Tá? Vou puxando pra fora, pra terminar leve, suave, ó, e bem clarinho, ó. Esfumo bem essa borda. Pegando mais um pouquinho. Aqui nessa parte interna, ó, tá? Nesses cantinhos que tem, se for necessário, pega um pincel chato, tá? Faz tudo com pituá primeiro, e depois com o pincel chato, você vem corrigindo algumas partes que você desejar, tá? Principalmente aqui assim, ó. Tem uns pequenos espaços. Ó. Próximo aqui dessa roda. Trabalho subindo um pouco, não precisa subir muito, tá? Com essa sombra, porque se subir demais, vai ficar uma roda muito grande do fundo. Ó. Aqui, ó. Tem um pouquinho nesse cantinho. Aqui também, ó. Com a sujeirinha, ó, eu vou passar aqui nessa borda, ó. Mas é só com a sujeira do pincel, gente. Praticamente sem tinta nenhuma, tá bom? Espero que esteja dando pra vocês verem. Hoje é bem cedo agora, mas tá bem nublado e tá frio, bem frio, então... o sol ainda não deu as caras. Por isso, eu tô utilizando a iluminação artificial. Mesmo assim, gente, acaba dando um pouquinho de sombra, tá? Eu tô com muitas lâmpadas aqui, mesmo assim, acaba dando um pouco de sombra, tá? Ó, feito o fundo, eu sei que na imagem parece que está muito amarelo. O ocre ouro, ele é mesmo amarelado, tá? Mas é importante vocês saberem que a imagem na tela, o celular é projetada para captar cores, né? Então, ele aumenta um pouco aí. Vamos pegar aqui um pincel chato. Vou pegar esse aqui, que é o número... Esse aqui é o 8, tá? E eu vou pegar o Siena Natural Fumê. Eu tenho que pegar agora, gente, um tom mais escuro um pouquinho, pra mim realçar, ó, essas partes aqui. Lembra que entre essas partes aqui eu tenho alguns cabinhos, tá? Eu vou passar por cima deles e depois vou fazê-los novamente. Então, eu tô vindo aqui, ó, com Siena, nessas partes mais internas do desenho, vou adicionando com pincel menor, com pincel chato, ó. Nessa parte de baixo aqui também, ó, vou colocar um pouquinho, ó, e eu puxo, não precisa ser muito. Ó, próximo aqui da roda também. Nesse cantinho, ó, eu adiciono, trabalho bem esfumando. Vamos fazer todos aqui próximos aos antúrios e a gente vem fazendo a parte da roda ali, tá? Movimento bem o meu pincel aqui, ó, criando o fundo. Venho aqui, ó, nessa parte de cima, espero que esteja dando pra vocês visualizarem todos os cantinhos onde eu estou adicionando, ó, ocre ouro que eu utilizei, Siena Natural Fumê, tá? Que é um tom mais escuro do que o ocre.
São tons que eu gosto muito de utilizar e que fica muito bonito nos fundos, tá? Principalmente quando você vai fazer uma peça que contém sépia, que contém o vermelho. Ó, e eu vou vir aqui, ó, entre essas divisão da roda, ó. Eu venho colocando um pouquinho pra dar um charmezinho nas divisão aqui, ó. Aqui, ó, entre o tronco e a roda. Trabalho a parte de baixo aqui, ó. Da roda, ó. Tá? Logo a gente vai fazer esse chãozinho aqui, mas por enquanto a gente vai trabalhar só essa parte aqui. Tá? Na parte de cima a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Nessas quinas, todas essas quininhas, a gente vai estar colocando. Se você quiser também colocar um pouco do sépia, tá? Fica bonito também, ajuda a dar profundidade, a dar sombra. O sépia aqui seria uma segunda sombra. Pintura é assim, quanto mais cores você coloca, mais bonito fica, mais trabalhoso é. Porque você tem que saber combinar os tons e tem que saber também o espaço onde você vai estar colocando. Então, se você pegar, por exemplo, muito sépia no pincel, quando eu for adicionar aqui, eu vou cobrir todo esse siena. E o objetivo, quando você trabalha com várias cores, não é cobrir a cor anterior que você colocou. É unir esses tons, fazendo novos tons, mas que eles não sumam totalmente do seu trabalho, da sua pintura. Então, trabalhar com muitas cores, deixa o seu trabalho mais bonito, realmente. Só que requer um pouco mais de atenção, tá? Principalmente na hora de pegar a quantidade de tinta. Se você pegar muito, você meio que tampa, você perde aquela primeira cor que você tinha colocado, tá? Ó, se achar necessário, você pode vir com o pituá, ó, e suavizar, ó. Ó, o pituá limpo, seco, pode vir até com um pouquinho do clareador pra ajudar aqui, ó. Ó, mesclando, você dá uma esfumada. Lembrando que é uma pintura mais rústica, então não é aquela pintura lisinha. Se você gostar, você pode esfumar bastante pra conseguir, né? Um fundo bem uniforme. Eu, particularmente, eu gosto um pouco desse... Como se fosse um quadro, gente. O tipo de pintura que eu gosto bastante no tecido é como se fosse um quadro, tá? Com um pouco das marcas da pincelada, mas isso é um gosto pessoal. E quando a gente faz uma apostila, é você que escolhe, tá? Como quer ficar o seu trabalho. Por mais que eu dou aqui pra vocês as informações... No final do trabalho, você coloca um pouco da sua identidade no seu trabalho. Bom, falamos demais para fazer esse fundo, né? Eu falei demais. Então, agora eu vou dar uma lavada no meu pituá, vou secar, tá? Vou pegar um pouco do clareador e eu vou vincar, ó, na horizontal, na parte do fundo aqui, ó, tá? Mais próximo dessa roda, tá? E eu vou estar colocando aqui... Ó, nessa parte aqui de baixo do chãozinho, eu vou colocar o areia, um pouco do areia, que é um tom mais claro, ó. Com pincelada na horizontal, ó. Tá? Eu vim aqui até próximo do antúrio aqui, ó. Aqui, ó, até abaixo desse antúrio aqui, ó. Tá? Dou uma esticada na tinta pra cá, ó, puxando... Mas de forma que fique bem suave, quase nem aparece, gente. Esse tom é um tom que eu gosto muito de fazer fundo também. Por quê? Porque ele é clarinho. Ó. Se precisar, pode pegar um pouquinho do clareador pra ajudar a mesclar aqui, tá?
Feito isso, a gente vai vir com um tom pra sombrear um pouco mais. Eu vou estar usando sépia, ó, e com sépia eu vou colocar aqui, ó, debaixo da árvore ali, ó, na horizontal, e agora eu vou espalhar, ó. Tá? Em cima do areia, começando lá debaixo do elemento lá, ó. Trabalho bem pra lá e pra cá. Aqui embaixo, ó, a gente vai colocar a sombra um pouco mais intensa, por quê? Porque essa folha, ela vai projetar um pouco de sombra aqui. Então, eu coloco, ó, dou aquela esfumada. Trabalho bem, tá, gente? Sem preguiça, porque fundo, se a gente tiver preguiça, ele fica muito marcado. Ó, se precisar, pega um pouquinho do areia. Pra suavizar, se você, de repente, pegar muito sépia, ó. Certo? Agora, a gente vai começar fazendo o tronco que está aqui por trás. A gente pinta tudo que está por trás primeiro. Amoras, ó, nesse cantinho aqui, a gente tem um tronco, né? Então, esse tronco, eu vou começar fazendo o preenchimento com a cor areia. Peguei um pincel da Castelo, C512 e 22, é o número 12, tá? E eu vou só preencher com a cor areia, tá? Se você quiser já fazer com o tom escuro e depois iluminar, também funciona da mesma forma. É só formas de colocar a tinta diferente, tá? Por exemplo, quando você vem no tecido e já descarrega a tinta mais escura, vamos supor, aqui eu vou sombrear com marrom. Se eu viesse aqui e preenchesse tudo com marrom e depois fosse iluminar com areia, o que ia acontecer? O meu tronco, ele ia ficar com um tom mais escuro, tá? Então, se o seu objetivo é ter um tronco mais escuro, você pode vir cá e preencher com areia, com marrom e depois clarear com areia, tá? Como eu estou fazendo o contrário, eu estou preenchendo com areia e depois eu vou vir com o marrom. Então, eu vou conseguir um tronco, uma madeira mais clara, tá? Então, existem diversas formas de você conseguir atingir aquilo que você quer. Então, muitas das vezes, a cor inicial de preenchimento influencia no seu resultado final do seu trabalho. Eu me refiro a tonalidades, mais claro ou mais escuro. Preenchido, eu vou pegar o marrom, a cor marrom, tá, ó. E eu vou começar aqui, ó, vou marcar uma linha, puxo pra cima, essa parte aqui pra cima, ó. Repare pra você ver que como eu coloquei o areia, o marrom, ele fica mais suave, ele fica mais clarinho, ele já não fica com a cor mais tão intensa, ó. E aqui eu vou puxar pra baixo assim, ó. Ó, nessa direção, ó. Certo? Pego tinta de um lado só, continuo usando o mesmo pincel, mas se você quiser utilizar outro, pode ficar à vontade, ó. Eu vou fazer tipo um contorno, ó, puxo, tá? Porque o tronco, ele é mais subindo, né? Mais reto. Ó, vou sombrear aqui a lateral aqui, ó, que tá a roda. E eu jogo, ó, pra cima, tá? Aqui tem um cantinho, ó, que eu vou passar. Outro cantinho aqui, ó, que eu vou sombrear em cima e puxar pra baixo. A parte de baixo é a mesma coisa, ó. Coloco a tinta lá e puxo assim, ó. Nessa direção. Venho aqui, ó. Puxo, ó. Subo. Na parte de baixo, mesma coisa. Eu vou sombrear aqui abaixo da roda e puxo, ó. Arrasto pra baixo, ó. Venho esfumando, ó.
tá? Aqui embaixo, coloco, ó. Vou puxar pra cima. Ó, algumas partes eu posso deixar com a cor mais intensa. Certo? Vou limpar o meu pincel e eu vou colocar um pouquinho do rústico, tá? Ó, o rústico eu vou colocar aqui, ó, nessa parte que tá cortada do tronco. Venho na parte de baixo aqui também, ó, adiciono um pouco. Ó, coloco o rústico, puxo, ó. Pra cima. Pra mim fazer aqui uma espiral, o que é uma espiral, gente? Eu vou pegar o rústico, vou ver se eu consigo dar um zoom pra vocês verem, tá? É uma imitação, ó. É uma imitação dos nó da madeira. Que eu vou fazer pincel filete, cor rústica, pode ser com marrom também, se você quiser, ó. Eu faço tipo um... Ó, aqui, ó, e eu puxo pra cima, fazendo um nozinho, aqueles nozinhos que a madeira tem. Aqui, ó, vou dar um piquezinho aqui, ó. Também, simulando a madeira, ou eu faço assim, ó. Pera aí, só um minutinho que esse pincel meu aqui não tá prestando, não. Deixa eu testar esse aqui. Ó, eu vou fazer como se fosse uma espiral, ó. Nossa, gente, meus pincéis não estão prestando. Só um minuto que eu vou pegar outro. Vamos ver se esse vai funcionar, né? Ó. É uma espiral, ó. Tá, ó. Como fosse uns nozinhos de madeira. Puxo, ó. Ó, faço um círculo, outro dentro e outro fora, ó. Vou fazendo assim. Aí eu puxo pra um lado, puxo pro outro, ó. Puxo uns tracinhos na parte de baixo aqui também. Posso estar fazendo uns nozinhos. Ó, depois que você faz, você vai vir com outro pincel limpo e seco. E vai dar umas batidinhas em cima, meio que desmanchando isso que você fez. Por quê? Pra ficar mais natural, ó. Ó, vai ficar umas manchinhas, ó. Meio natural. Só aguardar secar um pouquinho, depois você vem com outro pincelzinho meio que dando uma desmanchadinha, tá bom? Meu tronco pra mim aqui tá bom? Pra você, você pode fazer aí de acordo com o seu gosto, tá? Deixando ele mais escuro, mais claro, mais manchado, ó. Agora, a gente vai fazer as folhas, tá? Vamos observar no seu desenho todas as folhas pra gente fazer a pintura delas. Amoras, nesse desenho a gente tem 4 folhas. 2 folhas que estão abaixo da roda de carro e 2 que estão mais aparentes. Uma maior e uma menor. Eu vou fazer essa maior aqui. Da mesma forma que eu fiz essa maior, você vai fazer as outras. Essas 2 que tá por baixo do carro, vocês podem fazer ela um pouquinho mais escuro. Tá? Por quê? Porque ela está por baixo, então ela receberia mais som, tá? Então, a gente vai começar com o verde pinheiro, verde musgo, tá? Ó, com o verde pinheiro, eu vou marcar essa linha central que tem na folha, tá? Tô usando um pincel grande aqui, porque a minha folha aqui tá grande. Então, eu venho trabalhando, ó, puxando, ó, pra fora, ó. Fazendo todo o preenchimento da fibra do tecido. Olha, observe como fica. Tá? Fiz isso. Essa ponta eu vou completar com verde musgo, ó. Ó, eu sei que as cores são bem parecidas, tá?
completo com verde musgo. Venho nessa ponta, ó. Coloco um pouco do verde musgo também, porque essa folha, ela tá bem pra fora. Ó. Faço a borda. Tá? Essa parte aqui assim, ó, eu vou fazer ela sem lavar o pincel, usando o verde pistache, tá? É esse tonzinho aqui, ó. Se você não tiver verde pistache, não, gente, verde kiwi. Se você não tiver o verde kiwi, pode ser, de repente, o pistache mesmo, ó. Ó, kiwi, ó, eu vou preenchendo, porque é uma folha bem grande, ó. Ó, kiwi. E aí, eu vou vir aqui da ponta aqui agora, ó, de fora, ó, levando pra dentro, ó. Kiwi, ó, em cima desses dois verdes aqui, ó. Ó, vou deixar mais marcado, pra vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Aqui eu botei só o kiwi, ó. Tá? Aí, pra iluminar aqui, ó, essa outra parte aqui, eu vou misturar um pouquinho do kiwi com o verde soft. Ou vou usar só o verde soft. Por quê? Porque eu preciso deste lado mais iluminado, tá? E como ele já tá claro, ó, eu vou vir, por exemplo, ó, com o verde soft, eu posso misturar, eu posso vir com ele puro, ó. Aqui eu tô puro. Eu venho, ó, fazendo as vírgulas, ó. Tá? Ó, aqui foi de fora pra dentro, ó, a vírgula, levando até a parte mais escura, que depois a gente vai fazer aqui. E aqui, ó, foi de dentro pra fora, tá? Feito isso, a gente vai ter que retocar, tá? Ideal fazer isso aqui depois de retocar. Eu vou pegar o verde kiwi, tinta de um lado só, e eu vou criar uma lervura, ó. Tá? Mas façam isso aqui depois de fazer a folha, depois da folha estar retocada. Ó, e aqui você cria a levura da forma que você quiser, tá? A dobra aqui também é a mesma coisa, tinta de um lado só, depois que você retoca, e você faz a dobra da folha aqui, ó. Tá bom? Então, dessa mesma forma, a gente vai repetir nas outras folhas, tá? Eu vou adiantar o meu aqui, fazendo principalmente essas que estão por baixo, ó. As folhas que estão por baixo, ó. Amora, vamos fazer um anturo, tá? Vamos fazer esse anturo que tá aqui por baixo, tá? O anturo, gente, tem várias formas de você tá fazendo ele, tá? Muitas formas aí. Deixa eu só lavar meu pincel aqui, quando a gente conversa, tá? Então, eu vou usar a cor vinho pra fazer, tá? Vou usar também vermelho tomate e a cor tutti frutti, tá? Então, como eu inicio, ó, primeiro eu vou vir com o vinho, que é um tom bem escuro, ó, e eu vou marcar essa parte central, ó. Eu vou colocar e eu vou esfumar, ó. Tá? Aqui na parte de baixo também, ó. Que a folha, ela tá mostrando essa parte de baixo aqui, ó. Tá? Coloquei o vinho. Aqui também eu vou colocar o vinho, ó. Tá? E eu puxo pra cima, ó. Puxo pra cima até chegar aqui do lado desse negócio aí, ó. Aqui. Aí, aqui assim, ó, nessas linhas, ó, eu vou puxar assim, ó. Puxo o esfumo, puxo pra cá, dou uma esfumada. Venho de cá também, ó. Coloco, ó. Dou uma esfumada e de cá também, ó.
Ó, fica assim. Depois disso, você limpa bem o pincel, tá? Limpou o pincel, você vai preencher com vermelho tomate. Não tiver vermelho tomate, pode ser um outro tom de vermelho aí, ó. Agora, a gente vai vir rápido, ó. Preenchendo, não tem problema passar em cima do vinho, tá? Porque aqui o vinho, ele não vai sumir, ele vai ficar sombra. Ó, tem que preencher bem preenchido, a gente tá trabalhando com vermelho. Então, tem que pôr bastante tinta, ó. Ó. Trabalho a bordinha aqui também. Na parte de cima, ó, vamos preencher, ó, esse biquinho aqui da flor. Gente, tem outras formas mais realistas de estar fazendo essa flor aqui, tá? Se você tiver aí uma outra forma de fazer, pode estar fazendo também, não tem problema não. Eu tô ensinando um jeito para iniciante, tá? Ó. Vou trabalhar essa lateralzinha aqui. Tô trabalhando com o pincel 12, que é o pincelzinho maior, para mim conseguir preencher aqui um pouco mais rápido. Ó. Preencheu. Vou vir de novo com o vinho aqui, ó, neste lado aqui, ó. Pra mim poder tá sombreando. Vou lavar o pincel, secar bem. Com o Tutti Frutti, que é um tom de rosa mais claro, pode ser o rosa bebê, pode ser um rosa que você tiver aí, tá? Eu venho com o pincelzinho menor e eu vou iluminar aqui, ó. Vou fazer uma linha bem aqui assim, ó. Ó, tá? Ela não vai aparecer muito, porque essa cor, ela vai entrar no vermelho e vai ficar um tom mais claro, tá? Venho aqui, ó, bem no cantinho, ó, do lado daquela linha que a gente fez com vinho, ó. E eu movimento o meu pincel pra lá e pra cá, ó. Desta forma, ó. Tá? É pra ficar um ponto de luz, não é pra ficar uma linha marcada, não, ó. Movimento esfumando pra ficar um rosinha. Ó. Venho do lado, ó. Esfumo, ó. Ó, de baixo. Aqui, ó. Eu movimento o pincel, gente, várias e várias vezes, pra lá e pra cá, tá? Aqui também eu coloco um. Ó. E que eu faço só um pouquinho também de iluminação, ó. Agora, a gente vai aguardar isso aqui secar, pra gente voltar de novo fazendo esse ponto de iluminação aqui, tá? Aí, a gente vai voltar com o pincel limpo, seco, ó. Pra gente fazer essa iluminação aqui. Aí, gente, aqui, ó, é importante vocês aguardar secar, tá? Não é pra ficar um ponto de luz branca, tá? Ele fica mais claro, mas não é branco, tá? A gente vai fazer o pestilo aqui pra vocês poderem ver, ó. Fazer aquele pestilo ali, tá? E esse processo aqui a gente vai repetir em todas as flores que tem aqui, ó. Tá? Em todas as flores vamos fazer igual. Pro pestilo, nós vamos fazer assim, ó. Vamos preencher ele todo com amarelo ouro. O pincel você vai pegar de acordo com o tamanho do pestilo. Então, tem pestilo que ele tá mais estreitinho, você pega um pincelzinho menor. Esse aqui eu tô usando o 6 pra fazer, ó. Vou preencher bem mesmo essa trama do tecido, ó. Bastante tinta.
Com uma isca do cerâmica, eu vou vir cá na parte de baixo, ó. E eu vou colocar, e eu puxo pra cima. Tá? Feito isso, eu vou pegar o pincel filete, um pincelzinho velho que você tiver. Ó, o pincelzinho velho, filete. E eu vou vir, ó, dando batidinhas, ó, com branco nessa parte que tá mais amarela, ó. Com branco. Feito isso, eu vou lá no meu amarelo ouro, vou pegar amarelo ouro e eu venho em cima do branco. Deixa eu só explicar pra vocês que nessas batidinhas vai ficar um acúmulo de tinta, tá bom? Vai ficar acumulado tinta. Pra conseguir esse efeito aqui, ó, você vai usar o branco e o amarelo ouro, ó. Com batidinhas assim, ó. Vai ficar um acúmulo de tinta, tem que esperar guardar essa tinta secar e você vai ver que vai ficar como se fossem uns polozinhos, assim, por cima, tá? É umas batidinhas, é meio difícil de explicar, mas é dessa forma que a gente vai fazer, tá? Então, repetir nas outras flores, essa parte vermelha, e quando tiver tudo seco, eu volto pra mostrar pra vocês o retoque que a gente vai estar fazendo, tá? Então, ó, já fiz uma aqui, agora eu vou fazer essas duas aqui, ó, eu vou fazer os perstilos igualzinho eu fiz essa, tá? É só vocês repetirem aí na de vocês, tá bom? Que eu vou mostrar como tá iluminando elas depois de seco.